Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Pode se assentar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem coisa melhor do que a gente poder ouvir um testemunho de alguém que foi impactado pelas obras do Senhor. E esse mesmo Deus, eu tenho plena certeza e convicção, Ele está trabalhando na sua vida. Seja a área que você estiver precisando, e aquela que você também não está precisando, Ele está trabalhando na sua vida, porque Ele vela por você, como um pai cuida de um filho, Ele também cuida de você, e Ele se preocupa com aquilo que também está te preocupando. Mas nesse momento, eu vou te fazer um convite, baseado, desde quando a gente entrou aqui, pela palavra de abertura, pela palavra dos dízimos da oferta. Agora a gente vai dar continuidade em algo também tão especial, que vale a pena refletir. Mas para quem é essa palavra? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Mas no decorrer da palavra, eu preciso que você, aqui na sua mente, vá lembrando de pessoas que te auxiliaram, que estenderam a mão, mas também se lembre de pessoas que foi uma pedra de tropeço, podemos dizer assim, que atrapalhou alguma coisa na sua vida, e que possa ainda, talvez, estar com um ranço, alguma coisa que te prende. Então presta muito bem atenção nessa palavra, porque ela, sinceramente, é um divisor de águas. Eu vou pedir para vocês abrirem aí a palavra, lá em 1 João capítulo 7, 1 João capítulo 7, a partir do verso 7, amém? Eu vou ler com muita calma, porque eu preciso que você, ao me acompanhar nessa leitura, vá vivenciando algumas experiências que já aconteceu com você, e ver se tem sentido alguma dessas palavras no teu consciente, amém? A palavra de Deus lá em 1 João capítulo 4, no verso 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e se o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos o que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é que em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser,
amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Eu vou fazer questão de repetir. Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Só até aí, meus amados. Glória a Deus. Talvez essa passagem revela a identidade de Deus de uma forma extraordinária, que é o amor. Mas é um amor também para com Ele, mas Ele deixa muito claro aqui o amor também perante nossos irmãos. E convenhamos, meus irmãos, tem pessoas que passam na nossa vida, que até hoje a gente ainda tem mágoa, porque prejudicou, e a gente fala que ama a Deus, mas ainda tem aqui na mente, aquela pessoa que um dia atrapalhou a nossa caminhada. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível, e já que nós já tivemos aqui 2 testemunhos, eu vou falar um também. Alguns anos atrás, no local onde eu trabalhava, eu fui elevado a um cargo diferenciado. Esse cargo chamou a atenção, esse cargo me fez dobrar o meu salário, mas chamou a atenção de alguém. Esse alguém ganhava bem inferior, mas tinha estratégias malignas para com todos os servidores. Nós éramos mais de 50, e essa pessoa queria o meu cargo. Aconteceu que numa troca de gestão, ela se aproximou do novo gestor, fez insinuações de todos que ali trabalhavam, dos quase 50, para se dizer que eu conheço cada um, eu sei o que cada um faz, e começou a falar verdades e inverdades. Passado algumas semanas, eu fui chamado, e esse gestor me tirou de um cargo de gestão de projetos, para me atender telefone, nada contra, e reduziu 45% do meu salário. Aí foi difícil, porque uma coisa é você mudar de posição, tudo bem, mas você tirar quase metade do seu salário, é complicado. Onde eu quero chegar? Eu levei muitos anos para entender sobre o perdão e sobre o amor de Deus. E aí, quando eu falo levei muitos anos, eu estou falando levei mais ou menos 8 a 10 anos, porque não foi só eu, foi uma série de pessoas que foram prejudicadas. Quando eu comecei a entender sobre o perdão, sobre o amor, sobre amar o irmão, eu comecei a me libertar de tanto peso, que a minha vida começou a mudar, e glória a Deus por isso. Agora, como está a vida dessa pessoa? O marido foi embora para São Paulo, abandonou, a filha tentou suicídio, ela ficou sozinha. Passado mais ou menos 4 ou 5 anos, ela foi proibida de entrar na empresa, ela foi mandada embora, e ela foi proibida em 24 horas a não pisar mais na empresa, e essa pessoa sumiu. Não sei da vida dela, não sei o que está fazendo. Eu sei que em mim não tem mais o peso que eu carregava. O foco é amar a Deus, amar os irmãos. Mas e você, tem algumas pessoas que você ainda tem algum ranço? Alguma pessoa ainda que você olha e fala, meu Deus, eu não quero nem olhar para a cara dessa pessoa, ou eu não quero conviver com essa pessoa? Porque nós estamos no meio que nós falamos de igreja, mas muitas vezes entre nós mesmo tem divergências, e divergência não é o problema é a gente fazer da divergência, do não concordar, fazer disso algo para pecarmos, e aí a coisa começa a complicar. Eu estou dando essa introdução, não é nem para falar exclusivamente sobre isso, mas é para falar do amor de Deus. E para falar desse amor de Deus agora, eu selecionei algumas partes bíblicas
que eu vou estar testificando o amor de Deus na sua vida, na palavra. Algumas que ele vai dizer a respeito deles, alguma que ele vai dizer a respeito de você, alguma que ele vai dizer a respeito do comportamento seu, alguma que ele vai falar sobre o irmão. Mas são palavras de bênção. A primeira dela, inclusive, esse texto que eu falei aqui sobre Deus é amor, o primeiro dela fala justamente sobre isso. Fala sobre Deus ama você. Onde é que eu encontro isso na Bíblia? Isso está lá em João 3,16, onde diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todos que nele crê, para que todos que acreditam nele não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não quero passar a minha vida toda perecendo, eu anseio a minha vida eterna, e eu preciso, baseado nessa palavra, entendê-la e enxergar o tanto que Ele nos amou, e nos ama, e o bom é isso, que nos ama, não está no passado, a tal ponto que entregou o seu Filho, por você, por mim. Então isso aqui, a palavra de Deus é uma verdade, e se eu creio nessa verdade, eu tenho que viver essa verdade, e, como foi falado anteriormente aqui, velar por essa verdade, porque verdadeiramente, Ele me ama, e quando Ele me ama, e isso é uma coisa permanente, o que eu tenho feito com tanto amor que Ele tem nos dado? Muitas vezes a gente passa por percalços, sim, mas isso não quer dizer que Ele deixou de nos amar. Tudo tem um porquê, e nós vamos ver isso depois, mas jamais esqueça disso. Deus, nós falamos na palavra lá em João, 1 João, e aqui em João ele está falando, Deus ama você, jamais se esqueçam disso. Segundo, não tenha medo. A palavra de Deus lá em Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aqui Deus está falando para você em todos os aspectos: ei, não precisa você ter medo, eu vou estar com você, eu vou segurar na sua mão, eu não vou te largar. Então eu não sei qual é a área da sua vida, no que você possa estar passando, mas eu sei que tem um Deus que não te larga, que não te abandona, e Ele está falando para você: para de ter medo, porque o medo não provém dEle, e aí você aplica isso como? Pela fé. Na prática, como é que isso funciona? Para deixar claro aqui para vocês, pastor não é super-homem, mesmo porque super-homem não existe. Pastor é um homem que passa por todas as circunstâncias, e nós também temos as nossas provações. No período, estou falando de mim, no período de outubro e novembro e dezembro, as tormentas sobre mim eram muito grandes, de passar noites sem dormir, e quando dormi, eu dormi muito mal, e acordando toda hora, por causa de quê? Por causa de medo, de preocupação, de ansiedade. E quando eu me deparei com isso, eu também fiz igual a você: peraí, está errado isso, não posso ir contra a palavra, e isso é o bom de você estar lendo sempre, porque a palavra vai te ensinando todo dia, e a palavra lá falou comigo exatamente aqui: não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu vou segurar na sua mão. Ué, e se Ele faz isso, por que eu vou me preocupar? Aí eu peguei a situação que eu tinha, falei: Senhor, isso não está mais comigo, está na sua mão, eu não posso ir mais além, agora é com o Senhor, e o que o Senhor fizer vai estar bom, mas eu não vou mais ficar com esse receio, com esse medo e com essa preocupação, e fui ficar em paz, peguei alguns dias da semana do Natal, fui visitar meu pai, fui visitar minha irmã em Tangará,
na outra semana, semana passada, fui levar a minha esposa para ver a mãe dela. Fiquei em paz. Por quê? Porque eu dependo do Senhor, tudo que é em mim depende do Senhor, a minha vida depende dEle. Se eu creio nisso, eu vou descansar. Aí pode vir carteira, que não vou passar, vou passar. Eu tenho que fazer a prova, não é para passar, eu tenho que fazer a prova até passar, mas Deus garante, no final que Ele fala, eu te dou a vitória. Então pronto, eu não tenho que mais ficar pensando, resmungando, questionando o porquê das coisas. Ele está comigo. E quando a gente começa a estudar e viver e presenciar o Espírito Santo, fica mais fácil, porque a palavra ela cria uma vida dentro de nós. Aí a gente começa a ter uma experiência ultra diferente, uma experiência espiritual extraordinária. 3, vou falar de novo, Deus ama você, primeiro, não tenha medo, segundo, terceiro, Deus cuida de você. Lá em 1 Pedro 5, no verso 6 e 7, Deus diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Percebe que essa está ligada com a segunda? Mas tem uma coisa importante aqui, vou repetir, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se nós temos que humilhar, nós temos que humilhar não para homem, nós temos que humilhar para Deus. Nós temos que reconhecer quem Ele é, aonde Ele está, quem somos, aonde estamos, e ter reverência única e exclusivamente a Deus. Humilhar-vos na presença do Senhor. Aqui Ele está falando exatamente isso, para que Deus o exalte no devido tempo. Talvez você está precisando de alguma coisa e acha que está demorando. Deus está falando para você nessa noite: ei, eu vou te exaltar, fica tranquilo, no devido tempo. Então não adianta se desesperar, deixa fluir, deixa o Espírito Santo soprar, deixa Ele te conduzir, mas a garantia está nessa palavra: eu vou te exaltar no devido tempo, no devido momento. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mais uma vez Ele está falando: peraí, eu cuido de você, por que você está andando ansioso? Por que eu preciso andar ansioso mais? Não vou. A ansiedade, ela está vinculado à alma. A alma é pensamento e sentimento. Quando eu deixo me conduzir pelo pensamento, pelo sentimento, eu corro o risco de deixar a alma me conduzir. A alma nunca vai me conduzir para bons lugares. Eu tenho que fazer ela quietar. Eu tenho que fazer ela quietar e deixar que o Espírito me conduza. Aí a coisa flui. Porque se eu deixar a alma me conduzir, não vai prestar. Porque a alma quer o quê? Conforto, descanso, quer uma alegria falsa, e o Espírito não vai compactuar com isso. Então, se a coisa não está muito legal para você, descansa. Deus está falando para você aqui, eu estou com vocês. Amém? Glória a Deus. O item 4, muito importante, está lá em 1 Pedro 5,8. É um alerta. Ele diz para nós: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao seu redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa matar, devorar. No início eu vou repetir aqui: sejam sóbrios. Duas coisas que ele pede para a gente: seja sóbrio, ou seja, não fique com a mente vagando para um lado para outro, enchendo com um monte de coisas que principalmente não vai te encher em nada, não vai te fazer você crescer em nada. E ele ainda fala: vigia, porque é onde há um buraco, uma lacuna dentro da nossa mente, e a gente começa a preencher com coisas que não vai nos preencher espiritualmente, nós corremos o risco
E aí a gente abre uma abertura no qual o diabo pode acessar e fazer um estrago e a gente não perceber. Quando assusta, ele já está querendo cirandar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de nós. Por quê? Porque nós não estamos vigiando. E de fato, eu afirmo a vocês, nós não estamos vigiando. Nós não estamos vigiando, porque se estivéssemos, nós estávamos muito mais preocupados com uma boa leitura, com uma boa instrução da palavra. Mas olha nós aqui, olha nós aqui. Vale a pena fazer uma reflexão. Será que o que eu ando fazendo, eu tenho feito como vigilância, como a palavra fala? Como é que tem sido o seu dia? Quantas horas você tem que se dedicado para estar com Deus, para estar com o Espírito Santo? Nós sabemos que nesse mundo que hoje estamos, o que tem aí é entretenimento, e esse entretenimento está roubando todos nós, está roubando todos nós. Nós não temos tempo, dificilmente, ou melhor, quase nunca, para não dizer nunca, nós ligamos para os irmãos, mas não tiramos mão do celular, né, meu irmão? Mas não tiramos mão do celular. O celular não é mais para a gente ligar, para a gente saber do outro, para saber como é que está, para saber se eu posso ajudar. É para tudo, menos para isso. Como é que está a minha vigilância? Preciso prestar atenção nisso. O outro, quinto, está lá em 1 Pedro 5,9. Você não está sozinho. Lá em 1 Pedro 5, no verso 9, diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui ele dá de novo uma orientação: resistam, permaneçam firmes na fé. Amados, se tem uma coisa extremamente importante que nós precisamos todo dia exercer, é a nossa fé. Por quê? Porque nós somos limitados no que fazemos, porque nós somos limitados basicamente em tudo aqui na terra, mas através da fé nós acessamos a Deus, e Ele se alegra quando nós temos fé, e acessando a Deus, Ele faz o que nós não podemos fazer, porque Ele é um Deus do impossível, mas nós não, nós falhamos. Interessante como foi falado aqui, mesmo quando a gente fala, Ele ainda é fiel conosco. É maravilhoso isso. Então nós nunca estaremos sozinhos, a menos que nós queiramos afastar de Deus, mas mesmo assim Ele promete que vai estar conosco. Então vale a pena também resistir. Por que resistir? Porque haverá tentações, haverá situações que o mundo vai querer te levar ou te arrastar para o mundo, para você ser mais uma pessoa do mundo, com os costumes, com as práticas do mundo. Mas não é isso que Deus quer para você. Ele está falando: pelo amor de Deus, filho, a responsabilidade de resistência é sua. Então depois que nós rompemos a resistência, Ele começa a atuar. Por quê? Porque eu me fortaleci. Em quê? Na fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E aonde que eu ouço? Primariamente a palavra de Deus, dentro da congregação. E quando eu não venho na congregação, a possibilidade de eu ouvir a palavra de Deus diminui, porque não é a mesma forma, ou não tem o mesmo impacto, se você for fazer apenas ouvir, melhor dizendo, alguma coisa nas redes sociais. Reflitam sobre isso, e reflitam como está a sua vida. Item 6, Jesus te cura. Isso está lá em Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo.
Basicamente, todos os cultos, nós falamos aqui e oramos por curas. E curas têm acontecido nesse lugar. Curas têm acontecido na sua família. Muitas vezes, você nem sabe que você iria ficar doente, mas a oração que foi feita aqui já te protegeu para que você não ficasse doente. Para que você pudesse ter uma saúde inabalável. Mas uma saúde, não só uma saúde física, mas uma saúde espiritual, uma saúde emocional, para que você possa ter uma vida equilibrada em tudo, em todas as áreas. Mas quem é que cura? É Deus, é Jesus. Como é que eu sei disso? Está na palavra. E eu, todos os dias, converso com Deus a esse respeito. Anteontem eu estava lendo uma passagem do Evangelho, onde Jesus, no mar da Galileia, ele foi numa cidade, e ele curou todos daquela cidade. Imagina, todos de uma cidade. Meu Deus, como eu queria estar lá, para vivenciar isso. Como eu queria estar lá, se é fila ou se não é fila, se tinha que abrir telhado, eu não sei, se tinha que pular no barco, eu não sei, pegar o carrinho de roda do meu filho e falar: Senhor, eis aqui. Porque eu sei que seria curado, mas sei também que Ele pode curar hoje, de novo. Como é que eu sei disso? Pela fé. Pela fé. E sabe quando que a gente exerce a fé? Paz. Quando o filho está passando por uma doença, aí a gente para: opa, cadê o meu Deus? Me ajuda nisso, me cura nisso, cura meu filho. Nós não precisamos chegar a esse ponto para crer que Jesus cura, porque a palavra já me dá a garantia que Ele cura. E lá em Isaías é muito claro isso: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Então a gente tem que viver essa palavra, lançar essa palavra, falar essa palavra, e não aceitar como foi falado aqui: diabo, você não tem acesso à minha saúde, à saúde dos meus filhos, à saúde do meu negócio, na minha saúde emocional, na minha saúde espiritual. Por quê? Porque eu sou selado com o Espírito Santo, e eu não te dou essa brecha e nem autoridade para você me usar ou me atrapalhar a vida. E fale com autoridade mesmo, que Deus deu para você, porque você tem essa autoridade de determinar isso. Você é filho, e quem é Ele? O resto. Mas exerça a sua autoridade de filho. 7, Ele te dá esperança. Isso está lá em 1 Pedro 5,10. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Deus está falando aqui agora para você: é Ele que vai te dar força e vai te colocar sobre firme alicerce. Então, meus amados, espera aí, eu devo fazer alguma coisa ou não? Se é Ele que dá força, sim, Ele vai te dar força, mas não fica você como um monge parado, esperando as coisas acontecerem, não. Ele te dá força e Ele vai te dar estratégia para você agir e reagir nas mais diferentes situações, para que você possa romper. E cada vez que você romper, você vai ter mais força para ir mais além. Você via segundo as Escrituras, Jesus orava de noite, orava de madrugada, mas durante o dia ele estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava agindo, ele estava curando, ele estava salvando, ele estava levando a palavra. Mas quem vai te dar força é Deus. O que você precisa é ter essa clareza e deixar Ele te conduzir novamente, através da pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O 8, nada faltará em sua casa. Oh, glória a Deus. Olha o que Filipenses 4,19 diz, e essa também é uma das chaves: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Às vezes a gente pega, algumas vezes até por outras doutrinas, e começa a dar uma confusão na mente. Será que eu nasci para ser miserável?
Será que eu nasci para ser um moribundo? Será que eu nasci para viver na doença? Mas as outras denominações falam que é. Espera aí, gente, vai na palavra. A palavra é muito clara: o meu Deus, nosso Deus, suprirá todas as necessidades. De quem? De vocês. Todas as necessidades, todas. Se é todas, é todas, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então Jesus tem riquezas gloriosas, e Ele está falando para você: se você crer, se você andar comigo, todas as suas necessidades serão supridas. E muitas vezes a gente fica passando necessidades grandes, necessidades financeiras, necessidade de relacionamento, mas Deus está falando: espera aí, creia em mim somente. Eu estou falando, não estou falando para você que todas eu vou suprir. Então creia. Percebe que nós já falamos 8 e todas elas estão envolvidas com a fé? Então nós temos que aprofundar mais sobre o quesito fé. O 9, ele tranquiliza a sua alma. Isso está lá em Filipenses 4:9. Ele diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Que pai é esse? Ele está falando para você de novo: pare de ser ansioso, apresente a mim as suas súplicas, apresente pela oração. Opa, então nós precisamos orar? Sim, precisamos orar. Precisamos abrir o nosso coração para Deus e apresentar para Ele. Apresentar para Ele, seja o nosso relatório, apresentar para Ele a nossa situação. Só que não faça somente isso. Isso é importante? Está na palavra. Mas para agradecer ao Pai também pelo que você já teve, ou pelo que você já tem. E se você quer um beabá de como orar, que não tem nem tanto mistério, começa pelos agradecimentos. Para analisar tudo que Deus já fez para você, tudo que Ele já te livrou. Agradeça pelo casamento maravilhoso que você tem, pelo teto que você mora, pelo pão nosso de cada dia. Comece a agradecer por onde você congrega, pelos seus líderes, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Mas eu estou desempregado. Então eu profetizo que você vai conseguir um emprego excepcional. Pela fé, você já tem que mentalizar: eu já tenho um emprego, e o melhor emprego do que eu tinha. Então comece a colocar isso em prática. Então apresente seus pedidos a Deus. Como eu faço? Eu tenho uma pequena área lá, que eu coloco uma rede, e eu sou neto de baiano também. Eu coloco uma rede, e eu começo a conversar com Deus. Eu começo a falar: Senhor, eu faço o meu rol de agradecimentos, e começo a falar: Senhor, minha vida está assim, eu não consigo ir além disso em relação a determinada coisa, agora é com o Senhor, e eu creio que, segundo a sua palavra, o Senhor me disse que vai me colocar em altos lugares. Isso está na Bíblia, não é o que eu estou falando não, tá? Deus vai nos colocar como águia em voos altos. Aleluia. E eu vou me apegando nessa palavra, e essa palavra vai me dando força, e aí eu apresento também todos os meus pedidos. Agora, detalhe muito importante para vocês: o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Não é só você chegar lá e pedir. Imagina você, uma pessoa solteira, pedindo para Deus, por exemplo, um homem que é casado, ou vice-versa. Peraí, Deus não é Deus de confusão? Deus não é Deus de confusão? Então saiba o que você está pedindo, e veja se o que você está pedindo, se o que você precisa está linkado com o propósito maior que Deus tem na sua vida. Porque se tiver, certeza, já está acontecendo, já vai ser liberado para você. Mas se não tiver, meu irmão, larga a mão disso. Larga a mão disso. A sua oração, e o que nós temos que pedir, tem que ter um aval santo. Temos que ter consciência do que estamos orando, e não com vãs palavras repetitivas,
mas abra o teu coração. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Mas exponha para Deus tudo que está passando na sua vida. Mas Ele já sabe, sim, Ele sabe, mas você precisa ouvir, porque quando você fala, você se ouve, e quando você se ouve, de repente você leva um tom de você mesmo. Peraí, por que eu estou pedindo isso? Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Então se ouve, porque o Espírito Santo te fala nisso também. Você está me pedindo isso? Mais do que eu já estou te dando? Eu quero mais uma sandália. Quanto você tem? Tenho 99. Misericórdia. Não é por aí, né? Não preciso de 99. Eu não tenho 99 pés. Não sou centopeia. Não é verdade? Então saiba o que vou pedir para Deus. Saiba o que você vai pedir para Deus. Peça com coerência, com sabedoria. Eu nem falo inteligência, eu falo sabedoria. E faz uma prioridade. Se a lista for muito grande, qual que é a prioridade? A prioridade é isso. Então seleciona lá as 5 maiores prioridades. Depois você vem com as prioridades médias, enfim. Tem sentido isso? Então amém. Item 10, para pensar que estamos acabando. Tudo coopera para o seu bem. Amados, eu sei que vocês já pegaram qual é essa frase, mas toma cuidado com ela. Isso está lá em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Isso é verdade? É verdade? Cuidado. Ela é verdade, mas ela tem uma vírgula. E essa vírgula que ninguém quer ficar sabendo qual é. A pessoa pega metade de baguncinha e outra metade não sabe o que é. Mas olha só o que fala. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, verdade, de acordo com o propósito dele. O propósito tem que ser dele. Então você tem que estar linkado aqui na terra, no céu, com o propósito, com a vontade dele. Porque se ele falar, não é isso que eu quero, obedeça. Porque a vontade dele, os pensamentos dele, os planos deles são melhores e maiores que os seus. Estou na palavra. Sendo isso uma verdade, pega isso e leva para casa. Às vezes você quer ficar se martirizando por uma coisa que não é de Deus, e o tempo passa, e lá na frente, você nem dente mais tem, vê que você não fez nada que deveria. De repente o que Deus quer para você é uma coisa tão simples como propósito de vida. Eu quero ser médico, mas tenho medo de tomar injeção, ou de ver um pingo de sangue. Não combina. Pastor, gosta de falar, gosta de ler, gosta de ministrar, está no caminho. Amém, irmão? Está no caminho. Então Deus dá a cada um os talentos que a pessoa tem para serem desenvolvidos. Então todas as coisas cooperam, mas presta bem atenção, de acordo com a vontade dele. De acordo com a vontade dele, está na palavra. 11, ele venceu por você. Lá em João 16:33 diz assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha o que Deus quer para nós. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui ele faz um comparativo dos dois opostos. Ele fala, peraí, vocês vão ter tribulação, sim, vai ter, mas Jesus falando, eu vim para que você tenha paz. Então tenha bom ânimo, mesmo passando por essa situação, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e como ele venceu o mundo, nós também, através dele, podemos vencer, e vamos vencer essa situação. Na verdade, pela fé nós já vencemos. Infelizmente a gente não sabe tomar posse da bênção, mas a bênção de Deus, a vitória já está na nossa mão. Nós temos que apropriar dela através da chave da fé, ativar o botão turbo da fé e dar aquela arrancada. Mas as bênçãos de Deus já estão aí para nós. Então vai ter turbulência, desculpa te falar, vai.
Vai. Mas vai vencer? Vai. Quando eu fiquei desempregado, quando eu passei por uma situação amarga como essa, e quem é adulto, pai de família, mãe de família, sabe o que é. Gente, é um tormento, é um desafio. Você acordar um dia, uma semana, um mês, um semestre, um ano, sem você conseguir ter um emprego, e você emagrecendo, não porque você está malhando, porque não tem tanta coisa para você usufruir, não tem, você tem que diminuir nas proteínas, você aumenta mais o carboidrato, faz mais macarrão, diminui na carne, diminui no frango, vai comer salsicha, aquela sardinha coqueirinha, então é uma maravilha, combina com macarrão, com arroz, com farofa, com salada, com tudo, está R$3, né? Percebe? E tudo dá glória a Deus por isso. Então tudo dá glória a Deus por isso, mas ele já venceu, e se ele venceu, ele fala para você, você vai vencer, você já venceu, então descansa no Senhor, aquilo que eu falei lá anterior, descansa no Senhor. 11º, achegue-se aos pés de Jesus, lá em Mateus 11:28, diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amado, percebe que uma tem ligação com a outra? Descansa, definitivamente descansa. Está passando por uma turbulência? Descansa. O Pai está fazendo, até quando você dorme, o Pai está cuidando de você, o Pai está resolvendo esses problemas. Então descansa, mas acredita, em nome de Jesus, acredita que Ele está fazendo algo. Pode parecer que nada está se movendo, nem tudo que move precisa você ver. Vou te dar uma prova disso. Não faça, os adultos, abra uma tomada positivo e negativo e toca o dedo lá. Você não vai ver jamais o choque, mas você vai sentir um beliscão da hora, e você não vê o danado, mas ele existe, e agora você vai falar que não existe? Está aí um exemplo, amém? Próximo, Deus está com você, lá no Salmo 23:4 diz assim: mesmo quando eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, me protegem. Como eu falei para você nessa turbulência de final de ano que eu passei, esse verso aqui andava comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Se no vale da sombra da morte, onde você está com um pé lá, um pé cá, Deus está com você, você imagina os problemas que não vai te matar, que é mais fácil. Então eu me apego no que? Nas palavras, nas verdades que a palavra me dá. 14, Deus vai surpreender você. Eita! Vamos ver, Luiz, o que Deus fala sobre isso? Está lá em Efésios 3:20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que Ele atua em nós. Ele está falando para você: ei, tudo que você está pensando, tudo que você acha que você sabe, tudo que você acha que você quer, eu sei infinitamente mais, para te dar infinitamente mais do que você está pensando. E se você crê nisso, tenta pensar comigo como tem sentido. Se Ele, na sua excelência e santidade, sabe infinitamente poder me dar aquilo que eu preciso, ou estou pensando, ou que estou necessitando, agora que eu vou descansar nele mesmo, porque Ele já escreveu o meu livro no nome da vida. Antes de eu nascer, Ele já me chamou pelo nome, está na palavra. Ele já escreveu no diário de bordo dele, sobre a meu respeito. Antes de eu nascer, Ele já falou lá: Márcio, vou colocar aqui para você, Dodô, vou te ajudar muito, você vai ter muita coisa assim, vai trabalhar tudo, paciência, amor, longanimidade, tudo.
vou te dar um filho assim, assim, assado. Já estava escrito, irmãos. Já estava escrito. Eu vou só agradecer e viver, enquanto aqui eu estiver, o melhor dessa vida com aquilo que Ele me deu. E vou dizer mais para vocês: com o tempo que eu tenho daqui para frente, eu ainda vou viver os melhores dias da minha vida, pela fé. Por quê? Porque o que eu quero viver daqui até o dia que Ele vir me recolher, eu quero estar fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, e eu vou fazer. Sabendo disso, o infinitamente mais, eu só descanso, fecho o olho e falo: Senhor, pode mandar, se o Senhor vier para mim, é bom, é lucro, e me livra do mal, me livra do pecado, e me dê resistência, amém? Para finalizar, o último diz assim, está lá em Apocalipse, até o último livro, né? Apocalipse 21, do 3 e 4, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. E a gente finaliza aqui com isso. O que nós estamos, como diz Paulo, o que nós estamos passando aqui é um breve momento. É um breve momento. A nossa passagem podemos passar com um pouquinho de dor, mas será breve. Mas olha o que nos espera junto com o Pai. Esse é o ambiente verdadeiro que Apocalipse está revelando para nós. O que vocês vão passar aqui, o que eu vou passar aqui, é momentâneo. Mas o que Ele quer para nós está na eternidade. Então, como se fosse uma sala de aula, que nós temos que passar por um período, vamos passar esse período junto, vamos ajudar um ao outro, vamos amar um ao outro, vamos amar os nossos irmãos, vamos no final, se tiver alguma prova, nós vamos passar, e uma vez aprovados, nós vamos estar nesse ambiente, nesse ambiente que Apocalipse fala, que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter miséria, não vai ter doença. E assim como esse lugar é tão bonito, e eu confesso a vocês, eu já gostaria de estar lá, mas eu sou consciente que eu preciso terminar de fazer o que Ele tem para que eu faça aqui, e nem vou antecipar a minha ida. No momento certo vai acontecer. Enquanto isso não acontece, vamos viver a palavra, e a palavra é: Deus é amor. Mas não engane o seu coração. Se você dizer a Deus que ama Ele, mas não ama o seu irmão, você não ama Ele. Mas se você amar o teu irmão, mesmo que ele já te magoou, porque nós não somos perfeitos, mesmo que ele já te machucou, libera a vida dele, perdoa. Não fica olhando no retrovisor. O que Deus quer é que você olhe para frente, para cima, para o alto. O Salmo fala: eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele se responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Então o teu socorro já está aí, e só há um lugar para encontrar: do alto. Porque aqui na terra, como a palavra diz, a gente vai passar por tribulações, mas nós já vencemos em nome de Jesus. Amém? Eu comecei essa ministração falando para você: olhe para você. Eu comecei essa ministração falando para você: veja se essa palavra vai te lembrar de algumas pessoas que te magoou, que de certa forma pode ter te prejudicado. E eu tenho certeza que você
pode ter lembrado de algumas situações, mas baseado nessa palavra, que fala que Deus é amor, libera perdão e vai viver a sua vida em Cristo, a sua vida com Cristo, e nela não há espaço para contendas, lá não há espaço para vingança, lá não há espaço para ódio, só há espaço por amor. Eu custei a entender, quando o pessoal fala Deus é amor, mas no Evangelho fala que era o verbo, e o verbo era Deus, e o amor tem um verbo, amar. Aí eu consigo concatenar Jesus, verbo, amor, e é por isso que eu amo essa palavra e não abro mão dela. Eu convido você nessa noite a ficar de pé, para que nós possamos orar e levar para casa essa palavra. São 15 pontos, 15 itens que Deus está falando e falou conosco a respeito das Sagradas Escrituras, do que ela tem para mim e para você. E eu aqui só vou relembrar cada uma delas. Primeiro, Deus ama você. Segundo, não tenha medo. Terceiro, Deus cuida de você. Quarto, fique alerta. Quinto, você não está sozinho. Sexto, Jesus te cura. Sétimo, Ele te dá esperança. Oitavo, nada faltará em sua casa. Nono, Ele tranquiliza a sua alma. Décimo, tudo coopera para o seu bem. 11º, Ele já venceu por você. 12º, achegue-se aos pés de Jesus. 13º, Deus está com você. 14º, Deus vai te surpreender. 15º, não haverá mais sofrimento. Amém?